nome é Sandra Fortes, eu sou professora da Faculdade de Ciências Médicas e hoje vou aproveitar e trabalhar com vocês nesse nosso curso sobre o Guia de Intervenção Humanitária do Mental Health Gap, o problema do uso prejudicial de álcool, que é uma das linhas de pesquisas que a gente tem no nosso laboratório. Nessa aula a gente vai discutir como abordar o uso problemático de álcool, em especial na situação da Covid-19, identificando os padrões de uso, que são considerados complicados, o consumo de risco, o consumo nocivo e a dependência. Além disso, a gente vai discutir como oferecer uma intervenção breve de base motivacional para pessoas com consumo de risco e nocivo, mas também como referir para outros serviços, construindo uma rede integrada, vinculada com outros setores e garantindo que essa pessoa tenha um segmento regular. Durante a pandemia, a gente vem observando um aumento significativo do consumo de álcool, não só no Brasil, como em todo o mundo. Isso pode trazer riscos à saúde e a vários aspectos da vida das pessoas. Um deles é que esse uso inadequado de álcool se associa ao aumento dos episódios de violência doméstica. Assim sendo, é importante aproveitar todos os atendimentos e verificar como está o consumo de álcool nesse período. Como que a gente pode abordar essa questão, mesmo numa consulta cujo objetivo inicial era voltado para outra queixa? Vamos conversar sobre isso. Vamos perceber que 1 em cada 5 pessoas que vêm ao serviço de atenção primária e aos hospitais ou tem uso de risco, ou uso nocivo ou dependência do álcool. Assim sendo, perguntar, conversar, orientar, aconselhar e referir pacientes que estejam mais graves pode prolongar a vida, melhorar a qualidade de vida, evitando, inclusive, problemas futuros. Uma pergunta só: você bebe? Já pode promover mudanças. Como que a gente vai fazer essa abordagem? É importante lembrar que a primeira coisa que a gente tem que fazer numa consulta é responder às expectativas da pessoa para aquela consulta, ouvindo com cuidado e respeito qual o problema ou a preocupação que a trouxe ao serviço naquele dia. Lidando, porém, com essas expectativas de uma forma honesta e clara, principalmente se elas forem muito grandes, sendo honesto sobre o que a gente pode fazer ou não. E dentro desse contexto, conhecer um pouco da vida da pessoa, abordando também quais são os seus hábitos de consumo de bebida alcoólica e avaliando o impacto desse consumo na vida da pessoa. Ou seja, sempre perguntar se ela consome e identificar se a vida familiar, pessoal ou o trabalho foram afetados por esse padrão de consumo. Mesmo se você estiver num lugar de baixo uso de álcool, tem-se que perguntar pelo menos uma vez sobre álcool. Essas perguntas podem ser: que bebida alcoólica você consome? Você consome alguma bebida alcoólica? Se a resposta é positiva para qualquer bebida, se ela tem o hábito de consumir álcool, a gente então vai ter que aprofundar um pouco mais essa conversa. E aí, perguntar a todos que tiveram consumo nos últimos 12 meses, 3 perguntas básicas. A frequência com que ele consome o álcool. Quantos drinks contendo álcool ele consome num dia típico? E com que frequência ele consome 6 ou mais drinks se forem homens, ou 5 ou mais se forem mulheres? Os pacientes que respondem sim à terceira pergunta já apresentam um relato de uma embriaguez patológica, de um episódio de embriaguez nos últimos 12 meses. E a sua avaliação vai ser um pouco mais profunda. E aí a gente recomenda o uso do Audit. Aí colocamos aqui o link para avaliação mais detalhada desse risco. Mas vem uma pergunta. A gente fala às vezes em drink, às vezes fala doses. O que é uma dose? A gente está preocupado em que essa pessoa não possa beber demais quando ela bebe. O que é uma dose? Quantas doses existe? Quanto de álcool existe em um drink?
Para isso, a gente foi criado um padrão, que é o padrão de dose. Assim, uma lata de cerveja ou uma long neck é uma dose de álcool, que seriam, então, 2 doses numa garrafa de 600 a 700 ml. Um cálice de vinho, em torno de 150 a 180 ml de vinho, será, então, outra dose de álcool. E uma dose de 30 ml de destiladas, seja a cachaça, seja o uísque, seja a vodka, se constitui também numa dose de vinho. Nesses slides, a gente pode ver em mais detalhes, dependendo da quantidade de álcool presente naquela bebida, as variações das doses. Mas a gente pode usar esse padrão. 350 ml de cerveja, 150 a 180 de vinho e em torno de 30 a 40 ml de bebida destilada constituem uma dose. Caracterizando, então, a quantidade de álcool que essa pessoa consome, e a gente começa a se preocupar com o hábito, se houver um consumo de mais de 7 doses por semana em uma mulher ou 14 em um homem, a gente vai verificar se o grau de consumo e o padrão de consumo que ele tem está trazendo danos à saúde mental, física ou ao seu bem-estar em geral. Existem 5 áreas para serem investigadas. A primeira a gente já falou, que é a quantidade e o padrão de consumo. A segunda é entender em que momento essa pessoa tende a consumir álcool ou a consumir mais álcool. Quais são os fatores desencadeantes do uso de álcool? E é uma pergunta simples. O que deixa você com mais vontade de consumir álcool? Verificar se na história de vida dessa pessoa ela tem danos próprios ou causou danos a terceiros por causa do álcool. Ela já sofreu alguma lesão? Ela já causou alguma lesão? Ela já se envolveu em brigas? Ela tem algum problema de saúde relacionado ao uso de álcool? Ela tem gastrite? Ela apresenta algum sintoma físico no dia seguinte quando ela bebe? Outro sinal que acende uma luz de alerta é o uso de álcool, apesar de orientado a não usar em determinadas circunstâncias. Por exemplo, usar álcool mesmo estando usando medicações no qual o uso de álcool deve ser suspenso. Ou beber quando está grávida. Além disso, verificar realmente se há problemas sociais mais graves decorrentes do uso de álcool. Problemas financeiros, problemas com a justiça, problemas familiares, problemas laborais. Então, quando que a gente vai trabalhar com esses 3 conceitos? Um consumo prejudicial, um consumo nocivo, um consumo de dependência. Como nós dizemos, as 3 grandes padrões que a gente deve pesquisar. O consumo prejudicial, ele é o mais frequente, e a gente tem que ficar atento se a pessoa responder sim a qualquer uma dessas perguntas. A primeira é se ele já consumiu 6 ou mais bebidas em qualquer ocasião nos últimos 12 meses, sendo 5 para mulheres. Se ele consumiu mais de 2 drinks em média por dia em uma semana, sendo 1 para mulheres, ou seja, 14 drinks para um homem, 14 doses para um homem, 7 doses para uma mulher. Se ele bebe todos os dias, ou se ele bebeu em situações de risco, quando dirigia, quando estava grávida, quando usava máquinas arriscadas. Qualquer resposta sim vai apontar que essa pessoa tem um consumo prejudicial, um hábito prejudicial em relação ao consumo de álcool. O passo seguinte é verificar se ela tem um consumo nocivo, onde o padrão de consumo já é considerado um transtorno mental. O consumo prejudicial é apenas um padrão, um hábito. Tem risco, mas é um hábito. O consumo nocivo, que é quando o consumo de álcool já está causando danos à saúde, ele já chega, então, a se transformar num transtorno mental associado ao uso de álcool. Pode ser um problema físico, pode ser um problema mental, pode ser o consumo na gravidez, mas também é o uso contínuo, apesar de consequências negativas e situações de risco. Ou seja, que a pessoa já está trazendo dano para a sua vida pelo consumo de álcool. Em seguida, a gente tem que perguntar
dados bem claros para caracterizar se essa pessoa tem uma dependência ao álcool. O que caracteriza a dependência? Uso prolongado de altas quantidades, desenvolvendo tolerância ou abstinência quando interrompe o uso. Uma perda de controle sobre o consumo. A própria pessoa relata que ela está consumindo mais e por mais tempo que o planejado. E ela não consegue parar de beber, ela continua fazendo uso contínuo, apesar de ter problemas, apesar de muitas vezes desejar parar. Ela começa a apresentar uma gana de beber, ela começa a sentir necessidade de beber e começa a reduzir outras atividades na sua vida. Só importam as atividades onde esteja álcool envolvido. Os pacientes com dependência de álcool, nós temos que estar atentos porque é frequente a comorbidade com outros transtornos mentais, onde muitas vezes a substância funciona como uma automedicação. O álcool é uma forma de aliviar sofrimentos emocionais associados com outros transtornos mentais. Quando você verificar nessa conversa que o nosso paciente se enquadra em uma dessas três situações, consumo prejudicial, consumo nocivo ou dependência, é importante, quando for falar sobre isso, ser honesto, sensível e sem julgamento. A gente pode deixar claro quando a pessoa esteja bebendo de uma forma prejudicial ou nociva, ou então quando a gente acha que ela já tem uma dependência. É difícil para a pessoa ouvir isso, mas enquanto profissional de saúde nós temos obrigação de dar essa informação de forma bastante clara. Para quê? Para que ela comece a refletir e pensar sobre as consequências desse padrão de consumo que ela está tendo, os danos que está trazendo, os danos que pode trazer no futuro. E pensar em outras formas de lidar com o consumo de álcool, reduzindo, inclusive, as consequências nocivas no futuro. Como então que a gente vai conversar sobre isso? É importante investigar as consequências sociais urgentes. Se está tendo violência em casa, se está tendo dificuldade de trabalhar porque bebeu na noite anterior, se teve acidente, se caiu, se machucou. Ajudando essa pessoa a contemplar, para que ela possa reconhecer esse uso problemático. É importante também conversar sobre a motivação, ter consciências e analisar se ela vê o uso como um problema. E que ela, então, possa desenvolver com você uma motivação para interromper ou reduzir esse uso de álcool. Perguntas simples. Você acha que pode ter um problema, o tipo de padrão que você tem de consumo? Você já pensou ou tentou interromper ou reduzir o uso de álcool? A entrevista motivacional, ela vai exatamente abordar e fortalecer as motivações para a construção de um padrão de consumo que não seja lesivo. E para isso é importante que a pessoa reflita sobre como é que ela está consumindo o álcool. Perguntar sobre benefícios e danos. Colocar numa balança. Ver o que é que causa prazer. Ver quais são os problemas aspectos negativos e problemas associados. Se ela em algum momento já se arrependeu de ter usado. É importante questionar um pouco o uso do benefício. Às vezes, ao fazer isso, a gente vai se aproximar dos problemas da vida das pessoas. Eu tenho muitos problemas na vida, o álcool me alivia. Esquecer, aliviar dessa forma é realmente bom? O problema está desaparecendo? Mas a gente também tem que se colocar disponível para permitir que essa pessoa fale sobre esse sofrimento, para que se possa encontrar e construir com ela outras alternativas para lidar com o uso inadequado de álcool, abordando esses problemas de outra forma. Além disso, tem-se sempre que informar sobre os outros aspectos negativos do uso do álcool na dose e na intensidade que a pessoa está fazendo. O quanto ela gasta de dinheiro, o que ela poderia fazer com esse dinheiro. Mais informações, dar muitas informações sobre o efeito do álcool no organismo, sobre o efeito na mente, sobre o efeito nos relacionamentos. E a partir do momento em que, contemplando esse problema, a pessoa se dispõe a modificar o seu padrão, reduzindo ou interrompendo isso aí,
é algo que vai depender muito da pessoa e da condição clínica dela, a gente abordar algumas estratégias que são importantes para ajudar. Não ter álcool em casa, não ficar frequentando lugares onde as pessoas consomem álcool, principalmente onde ela consumia álcool com essas pessoas. Pedir o apoio dos seus familiares, amigos e cuidadores. Incentivar atividades sociais sem álcool, isso é muito importante, criando uma vida onde o álcool não esteja sempre presente. Às vezes as pessoas vão precisar de mais apoio, numa intensidade maior do que a gente pode dar no serviço de saúde. E aí a gente deve considerar o encaminhamento para um grupo de autoajuda comunitário, para que ela possa encontrar outras pessoas que a apoiem. Como muitas vezes o uso de álcool está associado a estresses e a sofrimentos emocionais, é importante a gente oferecer um apoio psicossocial, como foi descrito nas aulas anteriores, favorecendo a redução do estresse, fortalecendo esse apoio social. Então é importante abordar os estressores que a pessoa está passando naquela vida, com quem ela pode contar. E fazer algumas práticas como relaxamento e outras atividades que vão ajudar a construir um estresse, controlar o estresse, desculpa, sem que ela tenha que, no álcool, a única forma de redução do estresse. Isso é um processo contínuo, isso é um processo permanente. Ele é construído a partir do vínculo, e a atenção primária tem esses vínculos estáveis, contínuos, fortes, em que a gente vai, então, oferecendo um apoio permanente. Eventualmente, a gente vai oferecer algum acompanhamento especializado, mas é importante que as pessoas da atenção primária, que são os vínculos estáveis entre os profissionais de saúde, programem e realizem sessões periódicas de acompanhamento de pacientes que têm dificuldades com o uso problemático de álcool. Essa perspectiva, essa forma de cuidar, ela normalmente é referida como redução de danos, que é um conjunto de políticas e práticas que visam reduzir os danos associados ao uso das drogas psicoativas, onde se inclui o álcool. É importante também, dentro dessa perspectiva, que nasce a partir da construção de um vínculo, que se fortalece na oferta de cuidados integrais, que são tão ricos na atenção primária, que também é fortalecido por um acompanhamento clínico, por testes clínicos, por um acompanhamento da situação física dessa pessoa, por um tratamento adequado, mas que também visa garantir acesso a outros serviços quando for necessário. A primária é muito importante na construção de bons hábitos. E isso é algo que deve ser conversado com as pessoas. O que é beber bem? Isso significa controlar a ingesta, número de doses e a ocasião, comendo e bebendo água junto com o consumo do álcool. Essas duas ações, que não são tão complexas, reduzem muito os danos associados ao consumo do álcool. Mas, principalmente, a nossa função é informar, orientar e trabalhar junto com as pessoas, para que elas possam construir formas adequadas de lidar com o uso do álcool. Algumas pessoas talvez precisem ficar abstinentes, mas nem sempre isso é necessário. É importante que ela tenha essas possibilidades todas abertas diante de si e conte com o nosso apoio nesse processo. Nos casos de dependência, muitas vezes vai ser necessária a interrupção, pelo menos por um tempo, principalmente se houver lesões físicas que acompanham os quadros graves de dependência. Se essa pessoa concordar em interromper o uso de álcool, estando na comunidade, é importante informá-la sobre a possibilidade de sintomas de abstinência transitórios. E aí é importante descrever esses sintomas, avisar que eles vão ter risco de aparecer nos próximos 15 dias, sintomas como ansiedade, agitação após a retirada do álcool. Que esse período de 15 dias ele vai ter um acesso mais facilitado à equipe. É importante deixar consultas marcadas com o médico, com a enfermeira, pedir para o ACS para apoiar e passar na casa para acompanhar quando a pessoa resolve parar nos primeiros 15 dias. Pode ser necessário medicar, e as orientações medicamentosas estão descritas na página 48 do guia, do Mental Health Gap.
E é importante deixar essa porta aberta, para que ele procure a equipe sempre que houver algum sintoma diferente ou se ele estiver se sentindo mais afetado do que esperável. No caso de sintomas graves, pode ser que precise encaminhar para uma emergência. O que a gente está dizendo, então? Que esse cuidado ao uso prejudicial do álcool deve ser um cuidado integrado. Ele vai integrar a abordagem de saúde física e mental, avaliando as doenças físicas associadas ao uso prejudicial do álcool, mas também as doenças mentais, como depressão, ansiedade, risco de suicídio, que estão relacionadas ao uso problemático de álcool. E até mesmo a situação da vida geral daquela pessoa, o emprego, a presença de conflitos familiares, a presença de violência doméstica. É importante a gente integrar a partida primária com tratamento ambulatorial e com tratamento emergencial, articulando o apoio dos profissionais de saúde mental que estão no território matriciano e também articulando o encaminhamento ao especialista, caso haja necessidade de um atendimento psicoterápico mais intenso, caso haja complicações orgânicas que precisem de uma avaliação neurológica ou gastroenterologista, por exemplo. E, obviamente, a articulação com os centros de atenção psicossocial, os CAPS-ADs, que são os centros de referência para o tratamento com os pacientes com quadros mais graves e cronificados. A pessoa com uso problemático de álcool, principalmente nos casos de dependência ou uso nocivo de intensidade grave, elas também vão precisar de apoio de outros serviços. Serviço social, muitas vezes há problemas de moradia e de emprego, apoio dos familiares, grupos de autoajuda, locais onde ela possa desenvolver atividades esportivas, lazer e arte que não estejam relacionadas ao álcool, e outras pessoas na comunidade que podem ajudá-la, líderes comunitários e líderes religiosos. É necessário toda uma rede para apoiar uma pessoa que tem problemas de uso problemático de álcool. Obrigada.